Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para falar dos nossos e-books, né, dos nossos projetos técnicos, da competição da nossa disciplina. E eu vou dar início falando um pouquinho do meu. Meu nome é Suzeline, eu sou aluna da turma 7 do mestrado de Clínicas Odontológicas aqui da Faculdade Paulo Picanso. E o meu e-book, ele vai falar sobre a interação, né, a associação entre a harmonização facial, os procedimentos orofaciais, e na finalização dos tratamentos ortodônticos. Como que esses procedimentos eles podem melhorar, né, a finalização dos tratamentos. Porque muitas vezes, às vezes tem um pouquinho ali que o paciente não gosta, ou é um mínimo detalhe que vai demorar 6 meses e pode ser resolvido com uma harmonização facial. O João Pedro pode me ajudar, porque ele é mais dessa área também. E de fato é verdade, né? Principalmente paciente retornado, a gente faz um minutinho bem mais pra frente, uma sorrisinha de mal, que pode acabar aí ficando no final, a gente faz uma questão muito linda para diminuir o sorriso. Então a harmonização é uma área que de fato irei somar com a odontologia, com certeza, em todas as especialidades, né? Isso. A Gabi, como é da orto já há mais tempo que eu, antigamente realmente a orto era voltada muito só a alinhar, né, os dentes. Só dentes alinhados, dentes retos. E hoje a gente sabe que não é mais só isso, né? Realmente é muito estética. Os pacientes querem e merecem, né, um tratamento estético bom, funcional, realmente que tenha dentes alinhados, mas que mostre beleza também. Não Mas aí a gente, além da orto, né, sugere a habilitação. E que valoriza muito a estética natural, então que está muito em foco hoje em dia, que é preservar e mostrar o natural, a beleza do natural. Mas assim, posso ser sincero, eu gosto de um pouquinho de acreditamento. Eu acho que o acreditamento assim não tem nada demais. Agora é muito too much, não dá. Os pontos principais assim, do meu e-book, né, que eu trouxe é a visão global, né, do paciente, que às vezes quando dois profissionais de áreas diferentes, eles se juntam, tem uma visão mais ampla do paciente, daquele tratamento, né, de como melhorar ainda mais esse tratamento e sua finalização dos resultados. A finalização estética em si, né, que melhora a beleza realmente do procedimento. E a satisfação do paciente, sem dúvida. E como fica mais bonito, mais harmônico, mais estético, o paciente ele vai ficar mais feliz, né? Que vai melhorar muito a autoestima. Que às vezes não é só o tratamento, às vezes ficou um mínimo detalhe que o paciente ainda não vai ter confiança de se mostrar, de sorrir, e é uma coisa que às vezes vai gerar mais ainda a satisfação dele. Então, a harmonização, nesse caso que eu quero trazer no e-book, não vai substituir a ortodontia, e nem eu quero que a ortodontia substitua a harmonização. Mas o foco do seu e-book é mais voltado para a ortodontia ou para a harmonização? Para a ortodontia. Vai ser a finalização dos tratamentos, né? Mostrar como finaliza os casos, só que apresentar casos que vão finalizar faltando aquele pouquinho, que vai ser melhor, que pode ser concluído com a harmonização. Eu acho que é bem para aquele ortodontista que não tem tanta afinidade com a harmonização, né? E aí consegue dizer, ó, a gente pode finalizar aqui e a partir daqui a gente pode fazer outras alternativas, né? Então aí vai para a harmonização daquele... É um sorriso gengival muito alto, né? Um sorriso embutido, que a gente melhora com a orto, mas que às vezes um botoxinho vai melhorar ainda mais, que ainda fica mostrando uma gengiva, ou um pigmento que não ficou muito protruído, né? E às vezes isso traz mais uma harmonização na face, né? E aí com o preenchimento, botox, eu não sou muito, mas aí consegue trazer mais harmonia, né, para essa face. Então não é que uma área vai substituir a outra, realmente é para ser um diferencial, né, no nosso tratamento, para trabalharem juntas. Com certeza, e eu acho assim, né, já puxando agora para o meu tema, né, de harmonização. Eu sou João Pedro, também sou aluno do mestrado da turma 7 aqui da Faculdade Paulo Picanso. E o título do meu e-book ainda está em desenvolvimento, mas eu vou falar do título que ele está agora, né, que é Colágeno em Foco, Guia Prático de Terapias Regenerativas Faciais para Cirurgião Dentístico. Então, o objetivo do meu e-book é já para aqueles profissionais que já estão um certo tempo na área e se deparam com situações um pouco mais difíceis. Então, por exemplo, meu paciente tem mancha e ele quer fazer um laser específico para diminuir rugas, laser de CO2. Será se
análise de CO2 vai ser o primeiro passo para esse paciente que já tem mancha? Será que não vai danificar mais, não vai manchar mais essa pele dele? Então, como escolher as terapias adequadas para determinados tipos de paciente? E aí, voltando principalmente para os aspectos individuais, como manchas, algum paciente que tenha alguma característica de condição autoimune, e diversos tipos de terapias, né, regenerativas. Quando a gente fala em bioestímulo de colágeno, a gente pode fazer de diversas formas, né? Então, de uma forma mais superficial, a gente pode fazer peelings, microagulhamento, laser, tudo isso. E todas essas terapias são baseadas em inflamação, né? Para a gente conseguir induzir o colágeno. Mas eu quero uma informação subclínica. Eu não quero que seja uma informação que vá gerar um efeito adverso no meu paciente, que vai gerar uma dor insuportável. Eu quero fazer uma terapia simples e que ele consiga ter um resultado bacana. Então, como eu posso fazer isso? E aí, o objetivo do meu e-book é justamente ser esse guia. Meu paciente tem condição X, Y, Z. O que é que eu posso fazer dentro desse paciente? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aqui já não está mais indicado. E muitas vezes a gente, às vezes, se perde no plano de tratamento do nosso paciente. Muito comum a gente querer já, principalmente paciente que já tem necessita de um gerenciamento de envelhecimento, né? Um paciente que já vai ter um grau de flacidez maior. Normalmente a gente já começa com o bioestimulador de colágeno. E muitas vezes o bioestimulador ele não vai dar o efeito que o paciente espera. Às vezes ele chega, eu quero fazer preenchimento aqui, ou botox aqui, é o que eles mais falam, que é o bigode chinês, né? Mas a gente sabe que não coloca botox aqui, não é esse produto, né? Então a gente precisa, de fato, educar o paciente nesse caminho da harmonização para que a gente possa gerenciar o envelhecimento dele. E como fazer isso de acordo com essas características? É isso que eu estou tentando solucionar, certo? E eu acho que o objetivo é facilitar, de fato, a vida do cirurgião dentista dentro dessa área e diminuir e prevenir as principais intercorrências relacionadas a esse processo de estimulação de colágeno, tanto superficial como profundo, que é fundamental para o nosso paciente. Mas é mais voltado para já especialistas, não? Já especialistas ou então aquela pessoa que está assim, eu não sei se eu devo investir em especialização, eu estou com medo de entrar para essa área mais específica, fiz um curso rápido de botox, investimento, não sei se eu quero entrar nessa área. Acho que vale a pena dar uma observada no que a gente tem aí de ferramenta para estimular o colágeno e como escolher as melhores terapias. Porque então também na finalização da graduação, né, e já começar a entender também dessa parte, até para quem já, muitas vezes, no final da graduação, já quer fazer o curso, né, de harmonização, já não ter riscos de gerar uma inflamação exacerbada que fuja do controle. Exatamente. Às vezes é o que acontece. Isso, e assim, também deixar estratégias para tranquilizar. Se isso daqui acontecer, se a hiperpigmentação pós-inflamatória acontecer, o que é que eu posso fazer para diminuir isso? Ou o que é que eu já vou fazer antes para prevenir? Então, aqui o objetivo é a gente já trabalhar a prevenção, escolhendo o melhor tratamento para o paciente e caso ainda tenha alguma intercorrência, né? Se essa intercorrência, se você trabalha bem a prevenção, vai ser uma intercorrência mais simples de se resolver, a gente conseguir resolver de uma forma mais prática. Muitas vezes, quando a gente está em frente à intercorrência, a gente fica muito nervoso, né? Então, o objetivo é deixar um resumo bem objetivo. O passo a passo é esse daqui. Então, só para clarear as ideias, ajudar ali naquele Direcionar, momento. Né? Direcionar, Que não aconteça, mas se acontecer, Estou eu não preparado. preciso pedir socorro, eu sei o que fazer. Exatamente, esse é o objetivo. Bom, vou falar um pouquinho, né, do meu. Eu sou a doutora Gabriele, aluna da turma 7 de mestrado da Faculdade Paulo Picanso. E a minha área é orto, né? E meu e-book, ele é um guia de aparelhos ortopédicos, né? O que indicar após o diagnóstico. Então, o meu objetivo não é só abranger os alunos da pós-graduação, mas também da graduação. Hoje a gente tem um leque muito grande de aparelhos, tanto ortopédicos faciais e funcionais também, né? Então, o e-book vai vir bem explicado, várias opções, né? Às vezes o profissional não tem acesso a determinado aparelho devido ao laboratório, né? Porque isso também tem uma demanda, né, que ainda é pouca, poucos laboratórios trabalham com várias das opções desses aparelhos. Então, no e-book vem dando alternativas, né? Então, ele vai com as características, conseguir o melhor direcionamento através do diagnóstico e colocando lá opções de aparelhos para determinados tratamentos, né? O meu objetivo é um material de apoio de consulta rápida, né, bem direto. Mas, assim, fora esse objetivo que é ajudar, né, o profissional a se direcionar, também ele vai mostrar que, às vezes, a maioria dos ortodontistas
preferem que o paciente espere uma determinada idade para ir diretamente para o tratamento com aparelho fixo, né? E a ortopedia, ela é uma alternativa precoce de tirar aquele paciente de uma possível cirurgia ortognática. Então, Muito importante, né? muitas vezes é negligenciado. Eu pego muito paciente que às vezes os pais estão esperando completar 13, 14 anos a troca para a dentatura permanente, para poder iniciar um tratamento com a ortodontia fixa, né, que é o aparelho fixo, né? Sendo que quanto antes tratasse, né, uma parte com a ortopedia, né, evitaria muito. Hoje, atualmente, eu já trabalho com crianças de 3, 4 anos, né, com aparelhos ortopédicos funcionais, que são aparelhos removíveis, né? Existe uma diferença muito grande, porque a maioria vai para a ortopedia facial, que são os aparelhos, né, acaba que fixos, cimentados, né? Então acaba que não buscam esse tratamento. Mas hoje já tem opções muito mais práticas e tranquilas para criança que corrigem medida cruzada, medida aberta e por aí vai. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente trabalhar sempre na prevenção, né? Porque tudo que a gente consegue prevenir é bem melhor do que tratar, né? Com certeza. Às vezes a gente não consegue nem finalizar o paciente só com o orto, né? Aí vai para o ortognático, como o Gabi falou, é uma situação bem mais delicada. E é mais difícil explicar isso um pouco para o paciente, porque é um tratamento feito em etapas, né? Não necessariamente a criança vai usar só um aparelho ortopédico, né? Então, como esses aparelhos vão sendo, de acordo com o crescimento da criança, vão sendo... Precisa da cooperação, né? eu acho Tanto que isso é do o paciente mais, como né? os pais, E né? é o mais difícil, porque hoje em dia todas as crianças já chegam querendo o aparelho muito baixinho, né? E aí é muito difícil. E assim, no e-book também vai constar antes e depois de pacientes, casos clínicos reais, né? Mostrando o resultado de aparelhos que não necessariamente é aparelho fixo, né? Pronto. Meu nome é Marcos e eu vou falar no e-book hoje, que é sobre a especialidade que eu acho mais desafiadora e motivante da odontologia, que é a endodontia. Quem compreende isso ama, quem não compreende odeia. Com toda certeza, a melhor especialidade. Eu concordo em partes. A primeira parte, da mais desafiadora, eu concordo. Agora, Quem compreende ama, quem não compreende odeia. É a melhor que está tendo, né? Então, é um assunto no e-book que é a anatomia do sistema de canais radiculares. Quando você escuta falar sobre esse assunto, você pensa assim, um assunto básico, mas na endodontia a gente tem uma missão e a gente tem um desafio. Então, na endodontia, nossa missão é a descontaminação. Então, qual a nossa missão? Você fazer a descontaminação daquele sistema de canais. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio é a anatomia. Porque a gente cria métodos de instrumentação, que passam da manual para a rotatória, reciprocante, à direita, à esquerda, vários sistemas. Muda a obturação, vários sistemas de obturação, com equipamentos sofisticados, cria-se ultrassom, pontas específicas de ultrassom. Você cria tudo, mas uma coisa na endodontia é imutável, que é a anatomia. Então, essa anatomia, que a gente dizia antigamente que era uma caixinha de surpresas, o dente, que não deixa de ser, mas ele tem um certo padrão. E essas variações, essas surpresas, elas partem desse padrão. Então, para que você tenha êxito em todas as fases do tratamento endodôntico, é essencial que você conheça a anatomia. Então, esse book ele é direcionado para a graduação, para aperfeiçoamento, para especialização, para o mestrado. Conforme você vai passando dessas etapas de uma fase para outra, você vai tendo a maturidade para reconhecer que a anatomia é fundamental. Então, você às vezes termina a graduação, você quer fazer um curso de instrumentação rotatória reciprocante, quer fazer um curso de obturação, quer fazer um curso de ultrassom para aprender quais são as pontas. E você chega no curso, você aprende várias técnicas e o professor enfatiza bem, olha, vamos aprender essas técnicas, mas a gente vai para a anatomia, porque se a gente não for para a anatomia, você não vai compreender como você vai utilizar essas técnicas. Ah, professor, eu vou utilizar essa ponta X, essa ponta da Helce, para aprender
como você pode descobrir, experimentar um canal MV2. Esse canal MV2, ele está aonde? Para entender isso daí, eu vou ter que entender da anatomia, principalmente do primeiro molar superior. Se eu não entender isso daí, eu vou ter uma ponta de ultrassom, melhor sistema, eu vou ter um excelente ultrassom, eu vou aprender como utilizar essa ponta, mas quando eu acessar esse dente, onde é que eu vou desgastar aonde? Eu não tenho nem noção, porque eu não sei como é esse dente, como são as raízes desse dente, onde é que está esse canal, eu não tenho ideia, então de nada vai me servir eu ter o melhor ultrassom, ter a melhor ponta, ter feito um curso com o melhor professor, com doutorado, se eu não entendo onde é que eu vou procurar. O que adianta eu comprar os melhores instrumentos do mercado, se eu não sei quando eu utilizar esse instrumento? Porque a utilização desses instrumentos se dá por conta da anatomia. Se eu tenho canais mais atrésicos, eu vou utilizar um sistema de limas. Se eu tenho canais mais robustos, eu vou utilizar um sistema de limas. Se eu tenho canais mais curvos, eu vou utilizar limas que precisam de maior controle de memória, limas mais flexíveis. Se eu tenho retratamento, vou utilizar já sistemas mais rígidos. Então, toda a instrumentação, ela depende da minha anatomia. Todo o meu uso do ultrassom, ele depende da minha anatomia. E a minha obturação? Será que se eu obturar um canal incisivo central superior, que ele é uns poucos dentes, que ele é um pouco mais arredondado, será a mesma coisa que eu obturar um segundo molar, que muitas vezes você tem um canal em C, um canal C-shaped, que a gente vai ter que utilizar às vezes 5, 6 ou mais cones, acessórios, utilizar uma técnica híbrida de target. Então, vou utilizar o equipamento de injeção de gutta-percha. Então, são canais completamente diferentes. E por isso que se cria técnicas diferentes, que a gente tem várias técnicas de obturação, que a gente tem várias técnicas de instrumentação e vários sistemas de instrumentação, que a gente tem várias pontas de ultrassônicas, que a gente cria a cada dia mais técnicas de irrigação, porque dentro do sistema de canais reticulários você tem quase um sistema de cavernas, né? Com istmos, com reentrâncias, extremamente complexo. Então, as limas não tocam, você tem que utilizar substâncias químicas, seja a eriparoxidina ou hipoclorito, para poder chegar a todas essas áreas. Se você não conhece o sistema de canais reticulares, você praticamente não compreende a importância de você irrigar. Então, praticamente, para você, a irrigação não é importante. Então, a partir do conhecimento da anatomia, é que vai ter utilidade todos esses conhecimentos que vão ser advindos das novas tecnologias, para obturação, para instrumentação, para detecção de canais, o ultrassom na endodontia, os sistemas de irrigação mais modernos que você tiver. Se você não tiver nada disso, se você tiver tudo isso daí, mas você não souber anatomia, isso não vai adiantar de nada. A anatomia digamos assim, ela é 50%. Se você não tiver souber todas as técnicas, mas não souber anatomia, 50% que você sabe não adianta de nada. E assim, nessa questão de anatomia radicular, eu sou um pouco timóteo, assim, eu não consigo ver, eu não acredito. Então, eu acho muito difícil mesmo. Eu acho que é uma das maiores taxas de insucesso nos canais bem feitos, eu acho que é por conta disso, né? Por conta de anatomia. Exatamente, a identificação da anatomia. E eu achei até importante que o Marcos falou, que tem as variações anatômicas, né? Mas a pessoa tem que saber o padrão, Sim, a anatomia, porque se tem uma variação, aí é um canal, um dente que tem 3 canais radiculares, eu achei 2. O óbvio não está ali, da anatomia. Então foi uma variação, mas eu sei que eu não achei aquele canal, ele no padrão, ele estaria mais para vestibular, mais para palatina, então eu sei para onde procurar, né? Então para conseguir tratar as variações, tem que entender da anatomia, né? Tem que entender da anatomia. Você tem um instrumento, tem um ultrassom, você abre o canal, primeiro molar superior, você vê só 3, você sabe que hoje as pesquisas dizem que quase em 80% dos casos você já tem um 4º canal. Então você já sabe que se você olhou, só viu 3, você vai tratar, é
grande probabilidade de você estar deixando o canal Vamos passar. procurar outro. Só pontos em carro, né? Aí você pega o seu. 3 é só 3. Pega a sua pontinha de ultrassom, você fez aquele curso top de ultrassom, vou procurar aonde? Então você já tem que saber mais ou menos a anatomia, você já procura ali, desgasta só naquele pontinho certo, pronto, achei. Pronto, Evita perfuração. evita você perfuração, evita você desgastar desnecessários, até para você ajudar também o colega da dentística restauradora. Você quer fazer um acesso e você vai destruir aquele teto, você vai destruir a oclusal do dente todinho para procurar os canais? Não. Aí você vai fazer o acesso só naquele ponto certo onde você já sabe que os canais se encontram. Você preserva uma ponte de esmalte, você preserva alguma estrutura mais nobre, já deixando para o colega da dentística um dente menos destruído possível, para que ele possa restaurar da melhor maneira possível aquele dente ter maior longevidade. Se você não sabe a anatomia, você vai destruir aquele teto e aquela oclusal do dente toda atrás e você procurar os canais. Não, depois de destruir tudo eu vou procurar. Então você já destruiu tudo. Uma restauração muito ampla, que a gente pode fazer umas fraturas, né? Isso, aí já tem que partir ali para um glei, para um overlay, para uma coroa total. Também implante. Isso. E é isso, gente. A gente gostaria de agradecer a todos que estão aí ouvindo, conectados. Fiquem agora com as mensagens dos nossos patrocinadores. E deixe seu feedback.